Fala pessoal, tudo bem? Ronaldo Oliveira aqui da Girotech. Estou aqui hoje para falar sobre a descentralização do mercado de crédito e trazer aqui 4 exemplos de nichos de empresas que estão apoiando nesse movimento de descentralização de crédito. Acho que para começar aqui, falar sobre o mercado de crédito, né? Então, o que é o mercado de crédito? Dentro do mercado financeiro como um todo, existe ali uma pecinha que é o mercado de crédito, que engloba todas as operações de crédito que a gente tem no mercado hoje, né? Então, são diversas, né? Existe o próprio crédito governamental, né? Que é o governo fazendo empréstimos para instituições, existe o crédito para as pessoas, né? Então, crédito pessoal, consignado, crédito com garantia de automóvel, né? Diversas linhas aí de crédito bem tradicionais. Existe o mercado de crédito para empresas, né? Então capital de giro, esse é um mercado que usa bastante garantias também, né? Garantias reais, garantias de fluxo de caixa da própria empresa, né? Então são diversos os modelos, né? Os nichos aqui dentro desse mercado de crédito. E o mercado de crédito, por muito tempo, ele foi muito centralizado, né? Então a gente tinha ali os maiores bancos que eram detentores ali de mais de 80%, 90% do mercado de crédito como um todo, né? E era muito difícil novos entrantes, né, conseguirem iniciar suas operações e competir com os bancos, né? Porque às vezes até tinham caminhos, mas eles eram penalizados aqui com muita tributação, não tinham possibilidade de captar em mercado, né? Então isso era bem difícil para novos entrantes conseguirem competir, né? E nos últimos 5, 10 anos, né, o Banco Central e a CVM eles têm caminhado muito para buscar essa descentralização. Então o que o Banco Central quer é que tenha mais competitividade, né, que tenha mais disputa pelo seu cliente ali para que você consiga melhorar aí as taxas, ter produtos mais inteligentes, né, que as pessoas tenham mais escolhas. E para isso, né, não adianta ficar esperando que novos bancos, né, nasçam e consigam competir. Então eles reformularam a regulação, criando outras entidades, né, mais simples de você constituir, que permitiria você entrar nesse mercado. Então foi o começo aí das IPs, né, das instituições de pagamento, que o Banco Central até permitiu elas existirem sem uma regulação por um tempo, até uma certa movimentação. Então uma regulação bem light, só olhando o que estava acontecendo ali. Passou de uma certa movimentação, se tornava uma IP regulada. E hoje agora só existem as reguladas, né? Então ele deu um tempo para o mercado se adaptar, falou assim, ó, quem tem boas ideias, coloca no mercado, se você crescer, você vai ter uma licença aqui de IP, né? Do lado do crédito, teve também as duas novas licenças, que é a SCD, a Sociedade de Crédito Direto, e a SEP, que é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Então essas licenças também, elas não podem captar de mercado, então eu não tenho dinheiro de terceiros ali dentro, então com isso o Banco Central ele tem uma regulação mais light para esse tipo de operação, né? Então se eu quero começar uma operação de crédito, eu posso começar com uma SCD e se isso aí crescer, eu me torno uma financeira, né? Uma SCFI, aí posso captar mercado, enfim, né? Eu aumento a regulação, aumento o meu custo, mas depois eu ter conseguido validar o meu modelo de negócio, né? Então esse movimento do Banco Central, CVM e do mercado como um todo apoiou muito essa descentralização, né? Então nasceram muitos novos players que trouxeram novos produtos, trouxeram formas diferentes de vender os produtos tradicionais, né? Então hoje a gente tem nomes aí no mercado que há 10 anos atrás a gente ainda não existia, né? Então o Nubank, o Acreditas, né, que são caras super relevantes no nosso mercado hoje, surgiram dessas inovações, né, dessa permissão que o Banco Central deu para as empresas começarem mais devagar, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, falando sobre mercado de crédito, infraestrutura de crédito, não esquece de seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube. Bom, pessoal, então seguindo aqui com o nosso tema, né, vamos agora ir para os 4 exemplos, né, de negócios que apoiam nessa descentralização do crédito, do mercado de crédito, né? Então o primeiro são as fintechs, como a gente já comentou. Então a fintech ela nasce com o objetivo de levar um produto diferente para o cliente, né? Muitas vezes por baixo pode ser um produto que é tradicional, mas a forma de vender é diferente, a forma de relacionamento é diferente, né? Então eles conseguiram trazer muita inovação para esse mercado e de fato competir com os bancões, né? Então um exemplo que eu já dei, vou repetir, o da Acreditas, que
Há muito tempo atrás, né, a gente dependia somente do banco para financiar um imóvel ou tomar um crédito com garantia de imóvel. Eles entraram nesse mercado e avançaram depois para todo tipo de crédito com garantia, né? Então, imóvel com garantia de veículo, crédito consignado privado, né? Então, é uma fintech que nasceu desse modelo mais simples, né? Acreditas, lá no comecinho ela só intermediava as propostas com os bancos, depois começou a formalizar as propostas e vender para fundos terceiros, depois montou seu próprio fundo, fazendo a bancarização completa, e hoje é uma instituição financeira também regulada pelo Banco Central. Tá? O segundo exemplo que eu trago aqui são as empresas, né? Então, vou falar aqui dos varejistas, né? Então, o varejista ele já está a crédito há muito tempo. Então, há quanto tempo que você vai lá na Casas Bahia, na Magalu, né? E sai de lá com um carnezinho para você pagar em 10 vezes. Isso é crédito, né? O que acontecia é que essas varejistas ou tinham que montar uma instituição financeira, então trazer uma complexidade grande para o seu negócio, mas agora com o fenômeno da bancarização, ela pode utilizar, né, um bancarizador como a Girotech, como a GiroSCD, para fazer essa operação dentro de casa, né? Então os varejistas eles estão levando para o seu consumidor um ecossistema completo de oferta de crédito, né? Então ele é um grande descentralizador. E acho que um ponto também bem importante, né, conforme as agências bancárias vão diminuindo, porque as pessoas se digitalizaram, né, para as pessoas que precisam de fato ir na agência, eles não têm mais para onde ir, né, e os varejistas estão virando essas novas agências, porque a loja física vai continuar existindo, né? Então o varejista ele é um baita descentralizador, né, ele está fazendo parte desse movimento. Tá? O terceiro exemplo aqui, a gente pode falar também da indústria, né, e mercados mais tradicionais, né? A gente tem aqui clientes que não são de varejo, não fazem CDC, né? Mas ele tem ali uma operação em que ele tem uma venda de alto valor e ele precisa parcelar isso com o seu cliente, né? Então ele também pode fazer essa operação de crédito embutido e, num mercado aqui mais B2B, né, de empresa para empresa, prover crédito para esses seus clientes que precisam parcelar a sua compra, né? Do outro lado, tem muita empresa que também agora já oferta antecipação para o seu fornecedor, né? Com a entrada da duplicata escritural, ele vai poder ofertar não só o que ele deve para o fornecedor, mas tudo que esse cara tem a receber, né? Então tem muita empresa que, por deter um ecossistema rico, também, né, nesse caso aqui não B2C, mas B2B, também pode criar uma operação de crédito e ele é um agente de descentralização desse mercado de crédito também. E por último aqui, então, o quarto exemplo, eu poderia falar que também são fintechs, mas muitas vezes não são, porque são startups de um nicho muito específico, de uma vertical específica, que acabaram se tornando fintechs, né? Então eu vou chamar aqui de operações de crédito verticais, né? Muito focado numa vertical específica, né? Então hoje a gente tem aqui empresas que são o banco do influenciador digital, né? O banco do vendedor de marketplace, o banco do motorista de Uber, né? Então, geralmente ele começa como um aplicativo, né, que ajuda esse participante de alguma forma, controlar suas finanças, controlar suas vendas, né? E ele pluga depois nesse seu sistema também fontes de crédito, né? Então, acaba se tornando uma fintech também. Muitas vezes a própria operação fintech dele acaba se tornando maior do que a operação da empresa como um todo, né? E esse é um cara também que ele tem um potencial muito grande de descentralizar. Esse cara que é dono do ecossistema, ele é muito importante porque ele consegue destravar operações de crédito que o banco não consegue. Então, a gente tem um modelo aqui bem interessante de uma empresa que já passou aqui pela Giro, que eles fazem essa intermediação com o infoprodutor, né? O cara que faz esse trabalho de gerar conteúdo para dentro de plataformas, tem patrocínios, tem anúncios que ele coloca dentro do seu conteúdo e ele tem um contas a receber ali que ele não é um contas a receber tradicional de uma empresa, né? Ele é bem diferente, é um tanto que eu tenho que receber do YouTube, um tanto que eu tenho que receber da Amazon. Então essa empresa ela se especializou em conseguir ler tudo que esse cara tem para receber e ofertar ali uma linha de crédito que só ele consegue, porque ele tem todo esse controle e todo o dinheiro passa pela conta que ele abre para esse seu cliente. Tá? Então acho que esses são 4 exemplos muito bons, né? A descentralização do mercado de crédito ela segue em pleno vapor aí, então isso está avançando muito. E por que isso é importante, né? A importância no final das contas, o cliente final ter o melhor serviço possível com uma taxa adequada, né? Então a gente já viu uma grande
evolução e a gente vê que tem muita evolução pela frente ainda, tem muita vertical, tem muito mercado que ainda não tem soluções, então a gente vê com bons olhos essas novas empresas que estão olhando para mercados bem específicos, né, e querendo ser ali o provedor de crédito especializado em certos mercados. Tá? Se você está buscando criar uma operação de crédito, se você se enquadrou em algum desses exemplos que eu dei, né, e você acha que poderia levar para dentro da sua empresa, não deixe de falar com a gente. Aqui embaixo tem os links para você falar diretamente com os nossos especialistas. Vai ser um prazer tentar ajudar a bancarizar o seu negócio.